De volta com o Papo Mãe, eu fui conversar com a doutora Isabel Marlúcia com dúvidas com relação à chupeta. Vamos ver o que ela nos falou, olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Nosso quadro Chama o Doutor de volta com a pediatra, a doutora Isabel Marlúcia. Agora o nosso papo é polêmico. Doutora, muitas mães sabem que a chupeta ela não é tão assim recomendada pelos pediatras, mas às vezes, doutora, tá naquela situação que, ô senhor, põe essa chupeta para quietar só um pouquinho. E aí, isso vai fazer mal pro bebê, a chupeta? Depende. Existe uma coisa chamada que faz confusão de bicos. Por exemplo, se você tem um bebê que mama e ele faz uso da chupeta precocemente, principalmente nos primeiros 60 dias, se ele usa chupeta, aí vai para mama, vai chupeta, vai para mama, ele faz uma coisa chamada confusão de bicos e ele não consegue fazer uma boa sucção nutritiva no seio da mãe. Que é o que acontece com a mamadeira também? Exatamente. Mas ele pode ter... Existem algumas recomendações da sucção não nutritiva. Por exemplo, bebês que são muito chorões à noite, na madrugada, para pegar no sono, eventualmente você pode fazer uso da chupeta. Não é recomendado antes de 2 meses. A partir de 60 dias você pode usar eventualmente. Algumas mães a gente orienta. Se o bebê não está conseguindo, você já viu que ele mamou bem, que ele só está inquieto, coloque por 1 minuto, 2 minutos e acalente seu bebê e veja se ele faz a sucção nutritiva. Existem algumas maternidades que até a fonoterapia faz uso de chupeta. Então, se é usado com a fono, existe o tamanho da chupeta, o tempo de uso da chupeta, que até algumas maternidades fazem uso. Principalmente os prematuros neurológicos, os prematuros que têm uma idade gestacional, que você tem que avançar para ele fazer a sucção no peito, ele não consegue. Às vezes, você faz uso da chupeta. Mas tem que ter um profissional do lado, e é recomendado, tem um tempo certo. Tem o tipo da chupeta específica? Tem o tipo da chupeta, tem. Tem muitas, né? A gente chega na loja, né? Mas fácil nascer, quando chegar tem um monte de chupetas. Mas existe uma chupeta chamada chupeta anatômica. Essa chupeta é que a fonoterapia faz uso. Sim. E que pode ser usado com algumas recomendações e restrições. O grande problema da chupeta é que ela pode desmamar o bebê. Aí realmente o aleitamento materno é muito mais importante do que um choro na madrugada, do que um bebê irritado. Do que a praticidade de estar lá e dar a chupetinha e tá tudo certo, né? Tá aí a dica da doutora Isabel para você, mãe, que tá na dúvida se vale a pena dar ou não a chupeta pro seu bebê. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. É engraçada essa história de chupeta, que meu pai, quando eu estava grávida, ficava falando, né, na barriga. Olha, quando você crescer, você não vai chupar chupeta. Quando você nascer, você não vai chupar chupeta. E todas as chupetas que eu tentei botar no meu filho, ele não ficou, que é coincidência ou não, ele absorveu a informação. Mas olha só, nós estamos falando sobre as atenções que nesse período se voltam totalmente para o bebê, e as mães ficam meio que deixadas de lado. Então, sabia que isso pode acontecer também na hora de vacinar? Sim, porque as próprias mães se preocupam tanto, mas tanto com os filhos, que às vezes esquecem de atualizar o próprio calendário da vacinação. Mesmo depois que o bebê nasce, é importante ficar atenta e manter a sua mamãe, a sua vacinação em dia, sim. Por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Fica o recadinho então também, tá? Mamães se cuidando para poder ficarem bem e cuidarem do seu bebê. Kaline, vamos voltar com essa história de mãe fujona. Continue nos contando, por favor. Então, muitas vezes acontece esse sentimento, que é o sentimento de fuga, de você fugir daquela situação. Se a mãe está numa situação, um exemplo que acontece com muita incidência, a mãe vai passar o resguardo na casa da sogra, um exemplo, e ela não se sente bem naquele meio, né? Ela se sente muito coagida, às vezes ela sente uma falta de apoio intenso. O que é que acontece? Ela tenta fugir dali, olha, eu não estou mais aguentando ficar aqui.
Isso acontece muito também com excesso de visitas. Às vezes a mãe está naquele dia que ela está muito cansada, que ela não aguenta mais, muita dificuldade para amamentar, e quando ela menos espera, chega 10 pessoas na casa dela. Então, a sensação... Doutora Celiane já deu um sorrisinho aqui. É de fugir. Eu preciso sair daqui porque eu não estou mais aguentando vivenciar, né, estar nesse ambiente. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, quando a mãe está com um bebê, que o bebê chora muito, ela quer se afastar do bebê, né? É muito raro eu ver, presenciar isso, graças a Deus, mas a maioria é de proteção. Eu preciso proteger meu filho dessa quantidade toda de pessoas que está na minha casa, então eu quero ir para algum lugar. E acontece dela poder sair, né, ir para algum lugar. Já recebi mães na minha casa, pelo menos para ter esse tempo. Kaline, desculpa, eu vim aqui na sua casa, eu sei que não era para me vir, mas eu preciso de você, eu preciso sair da minha casa um pouco e lógico que eu abro a porta e acolho ela com o maior amor do mundo. Eita, sem falar, as mães já chegavam lá, imagina agora falando para todo mundo. Você comentava comigo que todas as mães passam por isso? Umas mais, outras menos? É todas isso? Todas as mães que eu acompanho em algum momento, às vezes é uma dor na incisão cirúrgica, às vezes é uma complicação dos cuidados do bebê, a amamentação, como a gente já falou. Mas assim, todas as mães vivenciam dificuldades no puerpério, isso é fato, não tem como a gente evitar. A gente não vai saber, por exemplo, se o limiar de dor daquela mãe é menor ou maior. Então, às vezes elas me questionam, Kaline, eu não vou ter problema com a amamentação, eu não vou sentir dor. Eu sempre falo, eu não tenho como lhe garantir isso, porque a gente não vai saber como é que seu bebê vai pegar, como é que vai ser a sensibilidade na sua mama com a sucção. E é assim, todas vivenciam isso. O que a gente precisa fazer para essas mulheres? Tentar entender quando elas estiverem com dificuldade, respeitar a dor e as vontades que ela tiver e tentar da melhor forma possível reerguer ela, né? Fazer com que ela passe por esses dias de uma forma mais tranquila. Doutora Celiane, o que a mãe deve fazer, a mãe que está passando por isso, quando chegar esse momento? Por exemplo, nós comentamos agora no primeiro bloco que chegou aquele momento do entardecer, que normalmente é um momento de maior incidência. O que a mãe deve fazer nesse momento? Se entregar, rejeitar aquele sentimento? Como proceder? Aline, olha, realmente eu estava ouvindo ela falar que é comum acontecer nesse período, porque já prevém à noite. Se a criança é daquela que acorda bastante, a mãe tem que levantar bastante, ela vai ficar estressada, o outro dia isso vai crescendo. É uma bola de neve, né? Até que tudo se ajeite, que tem um equilíbrio. O que essa mãe deve fazer, assim, na minha opinião, ela tem que ter realmente paciência. Ela tem que ter o entendimento, aceitar que isso é normal. Por isso a gente tem os profissionais que trabalham com isso para ajudar, porque não há o que fazer. Mas faz bem chorar, extravasar. Faz bem chorar, emoção, faz bem dá vontade de chorar. Pedir ajuda ao parceiro. Pega um pouquinho, segura aqui, balança o teu filho, né? Deixa eu vou tomar um banho para relaxar, aliviar essa tensão. Eu vou dormir um pouco. Às vezes, algumas mães em que eu escuto dizem assim, dorme quando o menino dorme. Tem mãe que se estressa demais. Por quê? Porque dependendo da intensidade que ela está naquele momento, ela não vai conseguir dormir. Né? Sim, e nós não somos uma maquininha, claro, né? Eu também ouvi, frase ligou, dormiu, acordou, ligou, dormiu. No meu puerpério, isso me estressava, ouvir. Aproveita para dormir enquanto o bebê dorme. Como assim? Mas eu não consigo nem dormir, eu estou sem sono. O sono para mim pegou bastante. Dá para fazer banco de horas com sono? Então, você tem que contar com essa rede de apoio, como a Carolina falou, porque você sozinho às vezes é mais dá uma desafiante. Voltinha, doutora, pode melhorar aquele momento, por exemplo, das 5 e tudo, pode dar uma voltinha, até a mãe fica muito tempo dentro de casa. Exatamente. Às vezes vê gente, ainda que né, seja mesmo dentro do carro, se for o caso de cesárea e tudo, dá uma volta com o neném ainda dentro do carro, pode ajudar? Eu acredito que pode, porque ela vai estar saindo do foco de toda aquela tensão. Então, isso vai fazer com que ela olhe, ela sai. Vai comer uma coisa diferente, se cuidar um pouco. Você pode fazer uma unha. As pessoas acham assim que isso é bobeira. Não é, gente. Devolver a dignidade para uma escova. São coisas que você fazia antes e aos poucos isso vai voltando. Então, ajuda, né? Minha irmã está com o bebê dela, tem 5 meses agora. E até esses 5 meses chegar, foi um período bem intenso para ela também. Então, como eu sei como isso funciona, por ser mãe, por ser psicóloga também, mas principalmente por ser mãe, a gente ajudou nisso aí demais. Não podia sair para fazer unha, traz a moça, faz aqui. Você não tem como ter uma vizinha que sabe fazer um cabelo, uma coisa, para que você, como você disse, trazer a dignidade da mulher, ela se sentir bem mulher também, porque você não é mãe 24 horas por dia.
né? Sim. E quando você se sente bem, isso aflora em todos os sentidos. Hoje eu estou me sentindo bem, eu tomei um banho, lavei o cabelo. Sentindo bonita. Que é um luxo, né? Um luxo. Então, quando às vezes eu chego luxo. na casa da mãe, que eu vejo que ela tá sem tá de camisola, ou então sem calcinha e sutiã, que às vezes elas só passam dias nesse traje, né? Que elas botam uma roupa, que elas penteiam o cabelo, passam um batom. Nossa, como você tá bem. Kaline, hoje eu tô tão bem, eu tô tão feliz, eu já acordei mais tranquila. Nossa, e é tão Isso simples. muda. Muito simples. São muda. atitudes que a gente mesmo pode ajudar essa mulher. Eu vou te visitar, então deixa eu ficar com teu bebê, vai tomar Gente, um banho. deixa eu dar uma dica que a Kaline É. falou, eu lembrei que aconteceu comigo. Quando eu tava, né, de resguardo, meu marido, beijo, meu amor, te amo, ele chegou com um pacote que ele comprou no salão de beleza, com massagem relaxante, unha, cabelo. Gente, eu tava sem leite, Kaline lembra. Eu saí da massagem, o peito, ó, Obrigada. chorrava, não foi por outra coisa, foi porque eu tive 50, 40 minutos de relaxamento. Fez toda a diferença. Então, fica a dicas, por favor, para nossa rede de apoio, vovós, maridos. Presente ótimo. Esse normalmente é um mães. presente muito bom. E a ejeção do leite, por exemplo, se dá através da ocitocina, que é um hormônio do amor. Então, é um hormônio que a gente consegue fazer um relaxamento, em que aquele momento aquela mulher se sente bem, uma drenagem linfática, uma massagem relaxante. Exato, faz a diferença. Exatamente. Eu voltei outra. O que as mães precisam realmente é relaxar. Imagina, você 30, Dá um gás. 40, eu tava 40 dias sem dormir. Quando eu fiz uma escova, uma unha, uma sou eu massagem de novo. relaxante, gente, Sua autoestima, né? jogou leite, minha autoestima Exatamente. melhorou, faz toda a diferença. Você vê que tudo vai voltar ao normal com o tempo, que é possível você se resgatar ali. Calma que... Vocês ajudaram demais. Eu tenho certeza muitas mães que estão assistindo a gente. Próximo bloco a gente volta para falar agora sobre as mudanças no corpo da mulher. Eu volto já já.